Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está começando em mais uma edição, sempre trazendo assuntos motivados pela leitura, pelo estudo da doutrina espírita, pela partilha, pela busca de informações para que sejam também distribuídas e oferecidas aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, aos nossos seguidores. E sempre é importante termos também o seu retorno. O Jorge Brandão tem mais em mente, né, esses canais de interatividade, que depois a gente sempre acaba destacando no programa, porque é importante receber o seu feedback e a sua opinião. O programa de hoje vai tratar de um assunto que é vasto. Se a gente pegasse, por exemplo, as questões 985 e 986 do Livro dos Espíritas, elas nos remetem a um estudo do nada à infinitude, do nada à imortalidade, do nada ao infinito. E o assunto de hoje eu penso que é um assunto que se adequa muito bem e ocupa esse espaço todo, porque vamos falar sobre a fé. Aqui na companhia dos nossos amigos e irmãos, o Jorge Brandão, a Márcia Difo, o Diógenes Chaves. O que é a fé, Jorge Brandão? Bom, em primeiro lugar agradeço aí a companhia, né, dos nossos amigos, internautas que nos assistem também pela TV Diário, né? Porque a presença de vocês é que nos motiva a continuar estudando, aprendendo e compartilhando sempre tudo que a doutrina espírita tem para nos ensinar. Eu trouxe aqui dois conceitos que eu gostaria de falar para nós debatermos. Um é de Emmanuel, que diz: a fé é a força que nasce com a própria alma, certeza nata e espontânea na sabedoria divina, que é a sabedoria da própria vida. E Herculano Pires nos fala sobre a fé raciocinada, onde ele diz: a fé raciocinada, que nós tanto falamos na doutrina espírita e muitas vezes nos perguntam, né, mas o que é essa fé raciocinada? Eu acho que hoje nós podemos nos aprofundar um pouquinho sobre isso, né? Então Herculano Pires nos coloca: a fé raciocinada é a espiritualidade fecunda, que abre para a mente humana perspectivas cada vez mais amplas de compreensão do mundo, da vida e do próprio homem. A proposta de fé do Espiritismo é uma crença que crê, não simplesmente porque crê, mas porque compreende. Pois é, então, aí vem na resposta a justificativa, né? Quando se compreende, se entende que é fruto do raciocínio. E por isso a fé é raciocinada, a fé é que nos leva à compreensão. Porque quando simplesmente a gente aceita um conceito, muitas vezes acaba absorvendo também um preconceito. E quando a gente compreende, a gente passa a dar uma dimensão maior a esta informação que a nossa mente acaba absorvendo, assimilando e praticando. Márcia, alguma vez já te perguntaram se tu tem fé? Muitas. Né, eu acho é uma pessoa de fé? Eu ser uma pessoa de fé é difícil dizer se a gente é ou não de fé, porque a fé não é um momento, ela é uma condição que se estabelece no indivíduo a partir das convicções, bem essa forma como é colocada, né? O Jorge nos trouxe, que Emmanuel nos traz, que a fé, ela nasce com o espírito, ela nasce com o indivíduo. Quando Deus cria o espírito simples e ignorante, está posto lá todos os potenciais para serem aflorados. Até porque todas as leis divinas estão na nossa consciência, né? Exato. E aí, no decorrer das encarnações, das vivências, das experiências, esse desenvolver é que vai separando-nos em condições um pouco diferentes no campo de como a gente lida com essa questão da fé, como a gente se estabelece nela, e colocar em prova ela e aferir se a temos ou não, é a vida que vai nos possibilitar. São as relações, as experiências, como eu vivo no meu dia a dia, o contexto que me chama a realmente a dizer, poxa, percebo que realmente está me faltando um pouco de fé aqui. Muitas coisas não vai estar nas minhas mãos. Muitas coisas vai estar na mão de Deus.
E até que ponto fica a minha confiança? Até lembrei de uma historinha muito singela, que é utilizada no meio espírita, inclusive, né? Que o jovenzinho tá numa turbulência de avião e todo mundo agitado, preocupado, e o povo já meio que gritando, inclusive, e ele tranquilo, com o seu tablet ali, e chega alguém para ele, você não tá com medo? Não, meu pai é o piloto. Olha Apesar só. de toda a turbulência, meu pai é o piloto, né? Então, a questão da fé, tipo assim, o pai já tinha orientado ele, ó, pode acontecer algumas questões, não se preocupa, eu estou ali, nada que não seja para acontecer vai acontecer, né? Então, nesse sentido, realmente, a gente percebe às vezes que a gente esquece quem é o piloto dessa grande aeronave universal, né, que nos guia, que nos ampara. Então, o dia a dia que vai nos possibilitar realmente aferir tudo isso, né, o quanto eu estou inserido nesse processo com fé, com confiança, naquilo que eu já sei, naquilo que eu já entendo, dentro da minha limitação. Até porque... Desculpe. Pode falar. Não, até porque a fé necessita ser provada, muito mais que uma teoria, ela precisa ser exercitada, ela precisa da nossa participação, né? É só essa colaboração. Diógenes. Não, assim, ó, por exemplo, né, quando Jesus disse lá, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse, vós sois luzes, ele está falando de quê? Da nossa essência. Da nossa essência, da nossa natureza. É disso que ele estava falando. Ele não estava falando, por exemplo, do que hoje eu consigo compreender melhor, que é do nosso padrão mental. Isso é nosso. É o que nós temos por agora, né? O nosso padrão mental ali tá tudo junto ali, as nossas crenças, as nossas frustrações, as nossas mágoas, os nossos preconceitos. É aquilo que a gente absorve e aprende ao longo do nosso desenvolvimento em cada reencarnação, né, que vai montar a nossa personalidade e tal. Então, o nosso padrão mental, ele acaba boicotando essa nossa essência. Porque, em essência, nós temos um potencial muito grande, mas uma crença que nós desenvolvemos leva nós a crer, a acreditar que a gente não é aquilo, que a gente não tem esse poder todo. Então, quando se fala que a fé é inata, é isso. Ela vai surgindo ao longo desta depuração mental que vai se aproximando vai dessa aflorando, essência. vai despertando. Perfeito. Então, é como diz Pestalozzi, né? É um processo educativo. Pestalozzi diz que a educação é o desenvolvimento progressivo e harmonioso das habilidades. E a fé é uma habilidade. É uma habilidade que nós desenvolvemos para lidar com aquilo que a gente não controla, por exemplo. Porque lidar com as incertezas é muito complicado. O medo é muito complicado. Sim, o medo. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Claro. Da tão falada reforma íntima, né? Claro. Porque nós temos controle das nossas emoções. Essa nós podemos controlar. Nós temos controle. Temos, mas do que vem de fora... Ou tentamos ter, né? Ou buscamos ter, né? Mas o que vem de fora está realmente fora do nosso controle. Por isso é importante, né? Como a Márcia falou, ter a certeza que o pai é o piloto, né? Que tudo que acontece é para o nosso bem, né? Que acaba sendo aprendizado, né? Mas essa questão do medo, vocês conhecem a história da bicicletinha? Não. Tá, a criança tá na bicicletinha, né? Tiraram as rodinhas, 3 anos, o pai disse, vou ensinar a menina a pegar equilíbrio, né? E daí a menina vai ali, senta na bicicleta e o pai diz, ó, postura ereta, olha pro horizonte e vai pedalando. E o pai pega no banco e fica aqui, né? E a criança vai ali. O que seria a pessoa sem fé? A pessoa sem fé é aquela que tá com muito medo de cair, olha o medo aí. Ela tá com muito medo de cair, ela tá com medo de não conseguir, ela tá com uma insegurança profunda. Ela dá 3 pedaladinhas, olha para trás para ver se o pai tá segurando. Não confia. E o pai diz, menina, olha para frente, senão tu vai, tá duplicando meu trabalho aqui. Daí a criancinha dá 10 pedaladinhas, olha para trás, perde o equilíbrio. Então, assim, aquele que tem fé e que confia no pai, tá aqui fazendo a parte dela. Então, assim, faça a sua parte. O resto é com eles, né? Tem 2 exemplos que eu queria trazer. Um muito singelo, dentro dessas, meio parecido com o que a Márcia trouxe, até com mais consistência, mas que para mim me remete muito a essa questão da fé e da fé inata, porque muitas vezes a gente traz esta fé, tá? É por isso que Allan Kardec pergunta à espiritualidade de onde vem o instinto contrário ao nada, de uma forma geral, e a espiritualidade responde, porque qual é o motivo da intuição inata? Tá?
é de que contra o nada. E eles respondem, porque o nada não existe. O nada não existe. Então nós já nascemos com esta fé inata, né? E muitas vezes nós acabamos aumentando a fé no decorrer da caminhada e outras tantas vezes enfraquecendo a fé. Também no decorrer da caminhada por várias circunstâncias. E aí um exemplo que me vem muito à lembrança sempre é da criança que está no alto da escada, 2, 3 degraus, 4 degraus acima, e o pai diz, te joga, vem, e a criança se joga nos braços do pai, sem saber se vai ser amparada, acolhida, né? Mas é a questão da fé, ela acredita em quem está lhe dando esta garantia da proteção. Te joga, e a criança se joga, com toda a fé de que vai dar certo, e dá certo. E quando Jesus acalmou os mares, né? Em meio à tormenta, os apóstolos lá, apavorados, preocupados, né? Aquela tormenta toda em plena noite, em plena madrugada no mar, e Jesus dormindo. E os apóstolos cada vez mais preocupados, até que o mestre se levantou, acalmou os mares e disse para eles, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Então, a singeleza e a grandiosidade da fé. Esse é o campo que nós estamos discutindo hoje. E é aí que nós queremos encaixar a fé. Aliás, nessa comparação que tu fez do barco com Jesus, tem uma explicação que eu acho muito interessante, né? Porque quantas vezes nós, durante a nossa vida, porque o mar ali é representado pela vida, pelas ondas, pelos altos e baixos da vida. O barco está indo para atravessar para a outra margem, né? Que a outra margem nós sabemos que é o outro plano que nós precisamos chegar, que vamos chegar, certamente. E quantas vezes nós deixamos Jesus dormindo? Né? Isso de Jesus estar dormindo no barco, de ninguém se dar conta de Jesus, opa, acorda, né? Então quantas vezes, né, nós esquecemos, né, que temos um mestre, um amigo, né, que está sempre conosco, né, e vamos navegar e às vezes titubear diante das ondas, né? Sem o convidar a participar, né? É isso, fazer esse convite, né? E a fé material e a fé espiritual, o que é uma coisa, o que é outra, qual é o tamanho da diferença entre um e outro? Eu vou ler mais um texto do Herculano Pires aqui, que fala sobre a fé, que a fé raciocinada, que eu acho que hoje, como a doutrina espírita tem muita posição em relação a essa questão, né, a fé raciocinada, Herculano Pires coloca assim, a fé raciocinada deixa de possuir conotação de algo obtido por uma graça, por um mistério que não pode ser explicado. Ela, portanto, difere de tudo que caracteriza a fé religiosa, porque baseia-se na busca do entendimento e do discernimento. A fé religiosa firma-se muitas vezes nos dogmas que definem as religiões. A fé espírita usa a razão e, por isso, pode criticar e examinar o objeto de sua fé. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós precisamos exercitar esse livre-arbítrio, e é assim que a doutrina espírita nos faz esse convite. Experimenta, raciocina, vê se a doutrina espírita está de acordo com o que tu está buscando, o que tu estás buscando, né? E a gente começa a ter essa compreensão fazendo uso da razão, né? A fé está em nós, né? Até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não sei o número, talvez tu possa me ajudar, que o Kardec pergunta por que pessoas têm tanta facilidade também para encontrar fé, e pessoas têm tanta dificuldade, né? E aí os Espíritos respondem, porque são aquisições feitas já de outras caminhadas, de outras existências, né? Trabalhos realizados, né? Então a gente chega aqui e às vezes uma simples faísca já acende a chama. É verdade. Como tudo, verdade, né, Jorge? Exercitaram mais do que outras. Né? O exercício de todas as virtudes. O quanto a gente desempenha de energia, né, despende energias no processo de autoconhecimento, de revisar algumas posturas que a gente já percebe que são inadequadas no nosso estado evolutivo, para aquilo que a consciência já nos chama hoje, o quanto a gente investe realmente em nós nesse aspecto, né, de se perceber o que falta realmente nessa constituição de valores espirituais que vão nos conduzir, né, em vida. O Livro dos Espíritos, como o Jorge falou, tem várias referências à fé, várias questões sobre a fé. Tem uma delas está na questão 943, cujo título é um assunto que o Jorge conhece bastante, tem sido
a grande referência, eu digo sempre aqui em Santa Maria, no combate e na prevenção ao suicídio. E o título é Desgosto da Vida, Suicídio. Questão 943. E aí Kardec pergunta, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E a espiritualidade responde, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Saciedade é quando se tem tudo, se obtém tudo. E muitas vezes se tem o entendimento, a compreensão, se reage de forma a entender que não precisa de mais nada. Eu já tenho tudo que eu quero, já alcancei tudo que eu quero. Muitas vezes ficamos presos às questões materiais. E a nossa existência é muito mais do que esta passagem por aqui. Questão da saciedade, questão da ociosidade e a questão da fé, diretamente, como causa também desse desgaste que a pessoa acaba tendo, e aí vem uma das áreas que o Diógenes conhece muito mais do que nós, que é a área dos meandros da mente, e da falta da espiritualidade. A falta da espiritualidade gerando esta ociosidade e esta falta de fé. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, a fé é uma aptidão natural. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência. Vicissitudes, as tormentas, as madrugadas traiçoeiras. Por isso é importante também, né, nós lembrarmos, né, mais uma vez, como já foi lido aqui, da fé operante. Né? A fé, ela, como diz Paulo de Tarso, né, a fé sem obras é morta. É morta, né? Exatamente. Então, realmente, a fé nos pede a nossa participação, nós já falamos isso algumas vezes aqui, a Márcia também citou, né? Mas como é importante, né, nós fazermos realmente a nossa parte, né? Nessa caminhada, nós sabemos realmente a nossa direção, né, para que possamos, então, estar de acordo, em sintonia com a vontade do Pai. Tá certo. E essa questão da saciedade, né? Que o materialismo, a pessoa olha só para o mundo material, para as necessidades materiais, e tudo está saciado, né? O que falta ali, então? Qual seria a palavra? Transcender. Que é a proposta de Victor lá, né? De olhar para a vida não como algo que acontece de qualquer jeito, de qualquer modo, né? E que existe uma inteligência por trás que está organizando e gerenciando tudo isso, né? E que, como até o Brandão, no primeiro programa, não esqueci que ele falou aqui, né? Que não existe, há injustiças, mas não injustiçados, né? Então, assim, cada um está no seu lugar, cada um recebe aquilo que é necessário para si, né? Então, essa questão de dar um sentido para a existência, e aí a gente lembra dos pilares da doutrina espírita, dos 5 fundamentos da doutrina espírita, né? Que tem uma base científica por trás, por isso que vem a questão da fé raciocinada, né? Que nós temos lá a crença, saber que Deus existe, que existe uma inteligência superior por trás e que vai organizar isso, a reencarnação, né, que todo mundo está no seu lugar certo, né, que não há uma injustiça aí no ponto de vista da vida, a comunicabilidade, que a gente sabe que existe a oração, que existe uma comunicação de lá para cá e daqui para lá, e que a gente pode pedir o auxílio, né, o amparo, a imortalidade. Então, quer dizer, quando eu entendo que tudo que eu faço aqui, até mesmo as coisas boas, eu vou ser recompensado por isso também, e que não vai ficar em vão, que não vai virar pó logo ali, né? A questão da evolução espiritual, que a gente está sempre a caminho desse processo. Quando a pessoa entende isso, o olhar amplia e ele passa a encontrar muito mais sentido, e isso vai dar um conforto para ele. Porque ele vai se afastar daquele processo de vitimização, de que as coisas estão acontecendo, mas eu não mereço. Deus está me traindo, como assim? Calma. Tem uma resposta para isso. Eu gosto de uma certa brincadeira até sobre o CEP, né, o Código de Endereço Postal, que Deus jamais erra o CEP. Né? Sim. Nós estamos no planeta certo, na cidade certa, na família certa, né, com os desafios que nós precisamos ter. Né? A cegonha não erra o caminho. Não. Eu costumo dizer o nosso IP. Deus não erra o nosso IP. É individual. É verdade, é verdade. E essa questão, antes ainda do nosso intervalo,
que o Jorge também referiu, e que eu fiz uma menção aqui há pouco, das questões 958 e 959. Na 958 a pergunta é: por que o homem instintivamente tem horror ao nada? Essa é a pergunta feita por Kardec. E a espiritualidade responde: porque o nada não existe. O nada não existe. E em seguida ele pergunta: de onde nasce então para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E aí vem aquilo que o Jorge falou, que também já foi permeado por aqui. Já temos dito. Esse já temos dito porque a espiritualidade vinha respondendo desde lá atrás. Essa aqui é a questão 959, né? Já haviam respondido muitas outras perguntas para Kardec. Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, por isso, às vezes, um sentimento que a gente não consegue muito bem explicar, e entende como uma intuição, uma inspiração, que é também isso, mas é também uma lembrança do que nós já fomos, do que nós já vivenciamos, experienciamos, em outras encarnações, e que se encaixa num dos princípios básicos da doutrina espírita, que é exatamente a reencarnação. Até porque aqui nós deixamos tudo que temos e levamos tudo que somos. Exatamente. Né? Então, encarnação após encarnação, nós vamos somando experiências, conhecimentos. Né? É verdade. Vamos então ao intervalo? O Despertar Espírita está hoje tratando da fé. Voltamos em seguida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está de volta na TV Diário, também nas suas plataformas sociais. Aliás, Jorge, de que forma os nossos telespectadores e internautas, seguidores, podem interagir? Quais são os canais, quais são as plataformas?
Através da TV Diário, se pode assistir o programa sempre aos sábados, domingos e parece que uma reprise às quartas-feiras também, né? Mas no YouTube, as pessoas, além de assistirem aos nossos encontros, elas podem também ali dar um comentário, um positivo ali para nós. Isso nos motiva muito também. E aí, qualquer comentário que estiver ali, eu já respondi um ali, nós vamos com certeza responder, né? Além disso, nós temos o e-mail, né? Que é despertarespiritasm@gmail.com. E também, mensagens podem vir pelo telefone, pelo WhatsApp, 99971 2827. 99971 2827. Qualquer comentário será muito bem-vindo e a sua participação vai nos animar e vai nos motivar ainda mais, como nós esperamos estar motivando e incentivando aqueles que, evidentemente, que já acompanham, que já caminham pela doutrina espírita, para que continuem os seus estudos, e para quem ainda não teve contato direto com a doutrina espírita, está tendo agora, né, para que também abra e nos traga suas dúvidas e os assuntos que gostaria que a gente pudesse, então, focalizar aqui no Despertar Espírita. Hoje estamos tratando da fé. Uma pergunta que eu acho que nós poderíamos comentar um pouquinho é quais seriam os malefícios que podem advir da fé cega. Eu acho que isso é algo que vale a pena refletir. E eu vi, por exemplo, agora nessas guerras, principalmente lá no Oriente Médio, né, eu vi numa reportagem um comentário que foi feito de um repórter que um dos guerreiros lá do Hamas disse que Deus me ajude a eu morrer e matar, né, por Deus. Né? Então isso é fé cega. Né? Mal isso compreendida, né? É incompreendida, fanática, né? Fanática, e que quem acredita na fé cegamente, amanhã, quem acredita hoje, amanhã pode deixar de acreditar, né? Pode duvidar. Né? E gerar um abalo muito grande, né? Isso, Frustração, exatamente, gera frustração, gera abalo, decepção, desilusão. Né? Então, por isso, quando a gente fala de fé raciocinada, é aquela fé construída pelo nosso livre-arbítrio, né, pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio, onde nós chegamos às conclusões de uma forma bem tranquila, bem lógica. Né? Não que a fé raciocinada seja fria, né? Não, a fé raciocinada faz parte também das nossas emoções, do nosso coração, né? E ainda ela é muito mais sólida, muito mais solidificada em nós. Eu até quando me pergunto assim, se eu acredito em vida depois da morte, eu digo que não. Não é uma questão de acreditar, eu sei que existe. É diferente, né? A gente, quando a gente sabe... Acreditar, pode deixar de acreditar. Posso deixar de acreditar amanhã, mas quando eu sei, eu não tenho essa dúvida, né? Porque a gente tem essa construção passo a passo dentro da doutrina espírita. Eu pensei que você ia dizer o seguinte, não é uma questão de acreditar na vida depois da morte, é acreditar na vida durante a vida. Sim, acreditar na vida, só a vida, né? Porque uma vez que nós somos criados, nós somos seres imortais. Agora, com esses corpos que nós estamos aqui carregando, já carregamos outros corpos, né? Já tivemos outras vestimentas, digamos assim, outras tarefas, e vamos continuar mudando, até chegarmos ao nosso destino. Já trocamos ideia aqui no primeiro programa sobre a questão que a vida é uma só. Né? Isso, né? exatamente. O que existe são passagens, são experiências reencarnatórias, né? Mas a vida é uma só. Né? Então isso é importante também. Sem dúvida. Márcia, sobre essa questão da fé cega, Diógenes, o que vocês podem acrescentar? Tem uma questão aqui que eu estava procurando, né, no Evangelho, né, que de certa forma vem ao encontro disso que o Jorge levantou, que é a fé cega. E tem um capítulo aqui no Evangelho que diz o seguinte, é o capítulo 21 do Evangelho, segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Em nome de Deus se cometerá muita atrocidades.
E já se cometeu. E já se cometeu. E Eu já estava se pensando cometeu. justamente nisso quando o Brandão trouxe essa questão, né? O quanto às vezes a gente se equivoca em endeusar pessoas, né? E idolatrar. E às vezes, sem se dar conta que a pessoa que está ali veiculando qualquer mensagem, ela é um indivíduo. Ela é uma pessoa que tem ideias, que tem suas crenças, que tem suas convicções, que tudo aquilo que lhe chega através da compreensão passa pelo seu crivo pessoal. E ela veicula aquilo. E muitas vezes de maneira destoada, fora de uma proposta maior, num processo individualista de intenções, né, atendendo seus interesses pessoais. E ao longo da humanidade, quanto isso aconteceu? É por isso que a gente acaba sempre convidando as pessoas a refletir sobre tudo aquilo que recebe em termos de orientação, até mesmo no meio espírita. Sim. Eu não posso simplesmente acatar e achar que é válido e certo, correto, 100% tudo aquilo que um orador espírita está dizendo. Eu preciso passar pelo meu crivo da razão. Foi isso que Kardec nos convidou a fazer o tempo todo. Jesus nos convidava a isso também. Isso que Márcia está dizendo hoje é válido? Me serve? Ela está em sintonia, adequada com a proposta maior? Bom, então eu posso seguir por aqui. Não, isso que ela está falando eu acho que está um pouco destoado. Vamos deixar na reserva, vamos deixar em banho-maria para um momento adequado, talvez a possibilidade de um diálogo nesse sentido. E quando há a possibilidade, se faz. Então a gente precisa realmente avaliar tudo aquilo que nos chega. Tanto é verdade isso que as cruzadas estão postas aí para todos nós, para a humanidade identificar realmente o que é uma compreensão inadequada da mensagem maior e uma veiculação atendendo seus interesses pessoais, interesses escusos, conduzindo massas, fazendo as pessoas de massa de manobra, né, machucando e torturando vidas por conta realmente de coisas tão pequenas assim, mal compreendidas. E o povo que está lá passando por aquele processo, poderíamos perguntar, aqueles que foram massa de manobra, onde está Deus nesse processo, como isso permitiu? Não, como aquelas pessoas permitiram? Não pensaram a respeito. É esse convite que a espiritualidade nos faz. O conhecimento liberta nesse sentido. A partir do momento que eu compreendo, a partir da razão, todos os processos, eu me liberto. E aí entra a possibilidade da amplitude do livre-arbítrio, inclusive. O livre-arbítrio está posto ali numa determinada amplitude para todos nós, à medida que realmente eu consigo lidar muito bem. Ah, eu quero determinada situação, eu quero ir para Marte. Posso? Não, não posso. Há limites, há processos que me barram nessa questão. Ah, eu quero fazer tudo que eu quiser. Posso fazer tudo o que eu quiser? Até a lei dos homens hoje me impede de fazer tudo o que eu quiser. Haverão barreiras ali. Ah, mas eu posso pensar tudo o que eu quiser então? Pode? Realmente pode? Vamos pensar até que ponto eu consigo pensar em tudo. E aí eu começo a entender que, na verdade, não consigo. Vamos pensar em física quântica. Tirando aqueles que conhecem do assunto, pensemos em física quântica. É possível? Não. E aí eu começo a me dar conta, para mim não é possível. Por quê? Porque a minha liberdade de pensar está no limite da minha capacidade intelectual. Eu ainda não compreendo física quântica. Eu não consigo sequer elaborar um raciocínio sobre essa questão, essa matéria, nesse momento. Então a gente percebe que à medida que a ciência vai possibilitando um avanço, que eu vou desenvolvendo minhas habilidades, realmente a minha amplitude de visão se coloca de uma maneira diferente, minha fé raciocinada se conecta com o coração e há um consentimento do coração nesse processo todo e tudo melhora, certamente. E se sente mais segura sobre aquilo que está envolvida. Inclusive, quando se fala em Jesus, você pensa sempre na questão da religião. Mas Jesus, para chegar onde chegou, como mestre, ele teve que aprender, inclusive tudo, inclusive física quântica. Ele é um mestre em tudo, né? E assim a nossa caminhada, não só espiritual, mas também intelectual. É por isso que nós passamos por vários mundos, por várias situações, né? Para que nós possamos ter experiências diversas. Então, religiosidade na questão de um mestre como Jesus é algo muito mais do que religião. É algo que abrange todo o conhecimento de todas as áreas, e nós teremos que também ter esse conhecimento, nos aprofundar em conhecimentos, tanto na questão intelectual como na questão espiritual. Tem uma passagem, uma frase no livro Evolução entre Dois Mundos, de André Luiz, que fala assim: o medo é o berço rústico da fé. O que significa isso? Que antes, como que Deus era apresentado? Como alguém que punia, que castigava, né? Um Deus punitivo, vingativo. Então, assim, era o medo que estava em voga ali naquele momento, né? E hoje a gente entende que quando a gente
descobre um Deus que é amoroso, que é misericordioso, que é justo, que é bom, Que é pai, como Jesus que é nos pai, fala. Né? isso nos conforta muito e nós desenvolvemos uma relação de confiança e não de medo, De medo. né? E às vezes uma pergunta que eu faço às vezes, qual é o oposto do medo? Qual é a primeira palavra que vem na mente? Coragem. Não. Não. Coragem é tu fazer com medo mesmo. É o enfrentamento do medo. Ah. O oposto do medo é a confiança. Olha aí. Quando nós confiamos, nós estamos isentos de medo. Então é isso, é tu confiar, tu não ter medo da vida futura, por exemplo, né? Tu saber que tem alguém que pode estar segurando a tua mão. E quando a gente sente medo, a gente fica extremamente egoísta. Porque a gente pensa só na gente. Não é o que acontece com esses que têm fé cega? A minha salvação. Mata para se salvar. Então, assim, naquele desespero de uma salvação, o Deus punitivo, o Deus vingativo, então, assim, eu preciso honrar Deus. Eu preciso ser entre aspas, o puxa-saco, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me reconheça, senão eu posso ser punido por ele. Então eu vou lá e faço o quê? Atrocidades, porque eu entro num processo de egoísmo tão grande que eu penso só em mim. Então esse medo, né, que traz que é o berço rústico da fé, eles estão lá ainda. Eles não olham Deus ainda como um ser misericordioso. E essa é uma proposta clara da doutrina espírita, né? Acabar com a fé em Deus por temor, mas sim transformar em amor. Em amor. Claro. Então é diferente, né? É algo que realmente nos aproxima, que nos faz bem. Agora o temor não tem sentido, né? No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Para completar o que tu disse. Legal. Nessa questão da confiança, eu me lembrei de uma passagem do Cristo, que tem do grão de mostarda, né? Sim, da montanha. Exato. E aí, então, Jesus lá junto com o povo, naquele momento, chega um homem com seu filhinho, né? Mestre, cura. Porque tem momentos que ele anda pelo fogo, anda pela água, tá em completa loucura. Já levei aos teus discípulos e eles não conseguiram. E aí Jesus traz aquela abordagem para os discípulos, né? Da pouca fé. Até quando estarei convosco, homens de pouca fé, né? E Jesus cura aquela criança. E os discípulos observando aquilo, né? Mestre, por que a gente não conseguiu curar? E a resposta dele, por conta da vossa incredulidade. A falta de fé. Realmente entra a questão da confiança. Quando Pedro foi em direção a Jesus, caminhando sobre as águas, e bateu um vento e ele afundou. Sentiu medo? Né? Quando aquele que recebeu um talento foi lá e enterrou e depois devolveu, fez isso por quê? Porque sentiu medo. Perfeito. Então o medo tá aí. Naquela hora Pedro duvidou do que ele estava fazendo, né? Como é que eu estou conseguindo caminhar sobre as águas? Na verdade, ele se deteve no problema, porque a água é o problema, né? Bem como você disse, a água representava ali os embates da vida. Quando ele tirou o olhar do Cristo, o foco adequado, ele perdeu o controle da situação. Perfeito. Ele se detectou no problema, no drama e ficou inserido ali e o medo. E afundou. Afundou ao ponto de Jesus o chamar. A fé é abalável. Abalável. Afundável nesse caso. Olha aqui na questão 922, de novo uma referência à fé. Estou falando do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ele começa afirmando para fazer uma pergunta. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Não é? E a espiritualidade responde. Com relação à vida material, é a posse do necessário. A felicidade, a espiritualidade respondendo a Kardec. E a questão é felicidade. Com relação à vida material, felicidade é a posse do necessário. O que às vezes causa tanta infelicidade? O supérfluo. A ganância. A ganância. E aí a luta pelo ter, em que os meios justificam os fins. E se eu tiver que chegar em determinado lugar, não importa o sacrifício que outros tiverem, que serem submetidos. Quando a posse vai além do necessário. Se cada um tiver o que é necessário, pronto. É feliz com o que precisa. E eles vão adiante. Com relação à vida moral,
olha aí vem para o campo espiritual, a consciência tranquila. O que é felicidade? A espiritualidade respondendo para Kardec. Então seria uma espécie assim de receita para a felicidade. Questão 922. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Ok. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Chegar no fim do dia, colocar a cabeça no travesseiro, né, ter aquele instante de gratidão pelas graças recebidas, pelas conquistas, pelo que foi adquirido, sobretudo no campo moral e espiritual. Né? E aí que eu quero chegar, porque o nosso assunto é fé, e felicidade é fé no futuro. A fé no futuro. Qual é o futuro? O futuro, né, que vem após a nossa passagem por esse plano da encarnação. Que nós somos seres imortais. Imortais. Né? Caminhamos para a felicidade plena, para a Isso. perfeição, que Deus é Pai, que nos ampara sempre, e que tudo que acontece na vida acaba sendo para o nosso crescimento. Né? E aí Isso é fé no futuro, né? Isso é fé no futuro. E aí me lembra Bezerra de Menezes. Tem uma história dele, de novo, eu não estou lembrando onde eu li, mas é bem conhecida essa história. A gente sabe a história dele aqui, né? O bem que ele fez, né? E tem o filme dele, né? Médico dos pobres. Médico dos pobres. Quando ele desencarnou, ele tem essa história de que ele estava lá em repouso, né? Estava sendo restabelecido e tal. E uma hora chegaram e convidaram ele para fazer um passeio. Deixa eu te auxiliar nisso, porque eu me lembrei agora. Essa história é do Sueli Caldas Schubert, que fez essa manifestação junto com o Divaldo. Foi psicografado. Se você sabe mais na íntegra, fala então. Porque inclusive, o desencarne nosso, a gente sabe que cada desencarne é único, né? Ele leva um tempo muito grande, né? É muito bonita essa passagem, eu me emociono até quando falo nela. Eu lembrei agora. Porque o desencarne dele durou em torno de 1 hora. Imagina uma pessoa desencarnar e em 1 hora ele já está consciente no mundo espiritual. Nossa. E aí se aproximou dele a Celina, que é o anjo da guarda dele, né? Um dos principais anjos da guarda dele, e convidou ele a ir por uma sacada. Uma sacada. Né? E ele subiu, e ele começou a ouvir muitas vozes e gritos e palmas, e ele chegou lá e ficou impressionado, e ele disse: Celina, o que é isso? Né? E ela disse assim: estes são aqueles que você ajudou sem sequer saber o nome. Estão aqui, né, para reconhecer o teu trabalho. E ele disse para Celina: se as pessoas soubessem o quanto é bom fazer o bem sem olhar a quem. Né? Então, realmente... ele sentiu a felicidade. Ali ele experimentou a felicidade. Porque a felicidade, ela é uma busca despretensiosa. Ele fazia o bem, mas não estava ali aquela busca esperando egoísta. o retorno. Aquela busca egoísta. Não. Lá ele teve o retorno. Ele disse: meu Deus. É verdade. E muitas vezes, né, a busca da felicidade, a Márcia fez referência, ou todos fizeram referência, eu quis fazer uma intervenção, mas tá tão boa essa conversa, né, que ela está fluindo tão bem, né, mas muitas vezes se começa pela dúvida. Pela dúvida, foi uma das lições também de Kardec. Naquela famosa frase de René Descartes: penso, logo existo. Penso, logo existo. E Kardec acrescentou: penso, logo existo e duvido. E duvido. Para tudo é preciso duvidar, para aprender é preciso duvidar. E aí vem a influência de Pestalozzi, né, que o Diógenes fez referência aqui, que foi o grande mestre de Kardec. No seu nome original, Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi o professor, e toda a formação, inclusive moral, de Kardec se deve a Pestalozzi, e um dos ensinamentos básicos de Pestalozzi era esse: aprender pela experimentação, pela dúvida, pela busca do conhecimento, tanto que ele mudou os conceitos de conceito naquela época. Questionamento, mudou, né, o conceito de educação, que Kardec assimilou e depois levou e carregou consigo como professor, mas muitas vezes a resposta vem pela dúvida. E por isso, muitas vezes, a nossa fé é colocada à prova. E Kardec tirou a ideia do sagrado, que o sagrado é aquilo que não pode ser contestado, duvidado, aí pronto, acabou. Né? A ideia tirou a questão do sagrado quando ele disse: se um dia a ciência comprovar um equívoco do espiritismo, larga o espiritismo e siga a ciência.
Aliás, Isso que é antes, sustentar o estudo, né? aliás, antes de Pestalozzi, muito antes, né, e Sócrates, né, Sócrates, pela maiêutica, né, ele acabava fazendo essa desconstrução, a própria pessoa acabava desconstruindo as suas teorias, porque não tinha solidez, e aí começava a repensar o que então seria. Então, essa capacidade que Sócrates tinha, né, de fazer isso, de provocar isso. Eu gostaria de trazer aqui uma observação importante. A revista Super Interessante é uma revista científica, ela traz vários assuntos sobre a ciência. E ela trouxe vários assuntos sobre a questão da fé, né? E um deles, que eu trago aqui, que ocupou 12 páginas da revista Super Interessante, chama-se A Ciência da Fé. Aí ela começa dizendo assim: a ciência se curvou aos fatos. Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais, são mais agradáveis, mas também não há dúvidas que é possível reproduzir a fé em condições difíceis, né? E aí começa fazendo uma observação, olha só do que acontece, o que está acontecendo dentro dos hospitais. E aqui diz assim: como você processa a sua fé? Pergunta o médico Paulo de Tarso Lima aos seus pacientes na primeira consulta. Conversar sobre isso virou rotina no setor de oncologia em um dos mais conceituados hospitais do Brasil, o Albert Einstein, em São Paulo, onde Lima é coordenador do Serviço de Medicina Integrativa, né? Se o doente vai ao seu culto, ele anota na receita, aumenta a frequência, né? Se deseja a visita de um padre, um pastor, um rabino, ele diz que o hospital pode chamar, né? O hospital se interessa em chamar. Se quiser meditar, tem alguém especializado em meditação para lhe ajudar, né? Então, o tratamento de doenças graves mudou no hospital. Então, e aqui se chega a conclusões incríveis, porque tem uma pesquisa aqui nessa revista, quem quiser acessar, está na internet, né, O Poder da Fé, que foi feita uma pesquisa com várias universidades, com 126 mil pessoas, né? E essa pesquisa chegou à conclusão que as pessoas que têm fé, elas vivem, em média, 7 anos a mais. Tem 3 vezes mais chance de se recuperar numa cirurgia. São pessoas mais sociáveis, são pessoas que têm relacionamentos mais estáveis, e que as pessoas, os ateus, eles são pessoas de difícil convivência, são mais egoístas e são muito mais infelizes, né? Então, colocou o risco de suicídio é 5 vezes menor nas pessoas que têm fé. Não que não possa acontecer, mas é 5 vezes menor. São tantas coisas que essa pesquisa aponta que realmente a ciência, como diz aqui, se curva diante do poder da fé e da espiritualidade. Você vê que as recomendações de Jesus não são recomendações religiosas, evangélicas, são recomendações médicas, né? Científicas. E a fé, ela não vai te tirar o peso, ela não vai te tirar o fardo que tu precisa suportar, carregar. Ela vai te ajudar a ressignificar, a trabalhar com aquele processo, a enxergar de forma diferente. Então, essas pessoas que vivem mais felizes, elas não deixaram de ter as dificuldades do dia a dia. Elas não deixaram de ter o problema da doença em casa, muitas vezes, com aquele familiar que está num processo degenerativo e que a ciência médica não vai ter solução para essa vida, né? Que apesar dos paliativos todos, de todo o cuidado que se tem, ameniza, mas o problema está posto ali para a família toda, para o agrupamento, mas como a gente encara tudo isso, é que entra o processo da fé permeando realmente um posicionamento de olhar diferente. E eles colocam aqui que as pessoas que têm fé, as pessoas espiritualizadas, são muito mais solidárias, e que isso faz muito bem. E aí vem ao encontro da nossa doutrina, né? Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há evolução, porque fazer o bem é da nossa natureza, né? Quando nós estamos imersos nas leis divinas, nós estamos procurando fazer o bem, e isso nos faz muito bem, né? Então, essas pesquisas aí vêm comprovar que realmente fé e ciência cada vez estão mais unidas, né? E tentando entender um pouco na prática, assim, ó, o que acontece com uma pessoa, ela tem fé, né? Vamos pensar lá no hospital, que ela está em tratamento, uma situação complicada, e o médico diz assim, nossa, como ela está reagindo bem, né? Por quê? A fé não é confiar, não é ausência de medo. Quando a gente está com medo, todo o nosso sistema hormonal se desestabiliza. O nosso corpo entra em estresse, vem a ansiedade. E isso interfere, por exemplo, nos efeitos dos medicamentos.
o tratamento, os efeitos, a resposta do tratamento fica muito mais complicada. Quando a pessoa ela está segura, ela não acha que aquilo ali é um castigo, ou ela está com dúvida sobre o futuro dela, e agora o que vai acontecer comigo, ela está perdida, quando ela está segura de si, ela entra num estado de equilíbrio. E ela se estabiliza. Serenidade. Né? Serenidade é o que a fé traz. Pega na minha mão, que eu suporto. Vai doer, não vai tirar dor, não vai tirar angústia da dor, mas eu suporto. E isso me dá uma certa segurança, e me dando essa segurança, há uma estabilidade fisiológica também, e isso interfere no tratamento. Nas nossas defesas imunológicas. Claro, a pessoa se torna mais imune. O estresse baixa a imunidade. Perfeito. Imunidade. Não lembrei das palavras. A importância da fé. A importância das nossas decisões, nos nossos desafios do dia a dia. E da capacidade que todos nós temos, né, de suportar melhor os nossos encargos quando praticamos a fé e quando compreendemos a razão ou nos aproximamos da compreensão da causa de cada experiência que nós enfrentamos. Porque também da doutrina espírita, dos seus pontos básicos, dos seus princípios fundamentais, né? Não há causa, não há efeito sem causa. Para todo efeito, uma causa. Para cada situação, uma finalidade. Nos cabe muitas vezes fazer o caminho da busca e ir ao encontro da compreensão e nos fortalecermos pela fé. Eu gostaria de finalizar a minha parte aqui com uma mensagem de Emmanuel sobre a fé, onde ele diz: a fé precisa ser provada, sem o que seria mera teoria do intelecto e dos lábios. Nas lutas diárias é que se demonstram a fortaleza, a coragem, o tamanho da confiança daqueles que passam pelas provas escolhidas. Lembrando que nós participamos no mundo espiritual de muitas provas que nós temos hoje aqui na Terra. Sem dúvida. No nosso processo de planejamento reencarnatório, que é um dos temas, né, que eu também gosto demais no estudo da doutrina espírita, que é o planejamento reencarnatório, e que nos leva muitas vezes a compreender e a partir daí aceitar, né, e nos fortalecermos na superação quando a gente sabe que nós participamos, como disse o Brandão, diretamente das nossas escolhas, da nossa composição familiar, aquelas dificuldades que às vezes temos com alguém com quem dividimos, né? Os nossos espaços em casa, no trabalho, na nossa convivência em menor ou maior limite. Tudo isso é consequência das escolhas que nós fizemos e das oportunidades que nós pedimos para crescer nesse período da nossa reencarnação. Mas isso é tema para outros programas, planejamento reencarnatório que passa, né, como tudo, pela questão da fé. Márcia, pois então, encerrando. A gente pensa que a lei de Deus ela não cochila, né? Há um perfeito processo de sintonia em tudo, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a 964, que em resposta a espiritualidade diz que a Kardec que Deus estabeleceu a lei e ela se encarrega dos processos de correção, né? Que não há nenhuma interferência divina ali causando mal e as dificuldades para ninguém, que a lei se encarrega por um processo de sintonia, por uma necessidade individual de cada um de nós. Então é nesse desenvolver a partir dos nossos passos que a fé vai se elaborar, vai chegar a seu nível adequado para que realmente nos possa servir de guia, de referencial, para que a gente possa sempre aliar, né, o pensamento racional, a consciência, realmente com esse consentimento do coração que envolve muito mais a fé. Tá certo. Diógenes? Eu quero deixar uma afirmação de Kardec aqui, bem rápida, que ele fala: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Pode repetir? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé raciocinada.
fé. Então, foi o nosso assunto de hoje no Despertar Espírita. Eu quero mais uma vez me socorrer aqui do Jorge Brandão para trazer os nossos seguidores, né, os nossos canais de interatividade, como é que as pessoas que estão agora nos acompanhando podem fazer para se manifestar, para sugerir assuntos, temas, encaminhar críticas, opiniões, enfim, contribuições as mais diversas. Certo, eu aproveito essa oportunidade para lembrar que todas as casas espíritas de Santa Maria, da região, do Brasil, todas as pessoas que estão em casas espíritas e nos assistem, que podem nos mandar um vídeo de até 2 minutos, que nós vamos começar agora, no final do programa, encerrar com um vídeo descrevendo o trabalho de cada casa espírita. Então isso vai enriquecer o nosso programa, vai estreitar os laços entre as casas espíritas e será uma participação bastante ampla, né, que nós estamos buscando. Quanto à participação, né, na TV Diário, aos finais de semana, também no YouTube, é só colocar Despertar Espírita, que ali vão aparecer os programas de 1 a 2 a 5, hoje estamos com 5 programas, né, no ar já, e também pelo e-mail despertarespiritasm@gmail.com. A fé, como foi dito aqui, acho que pela Márcia, na abertura do programa, né, é um ato contínuo, foi isso que tu disseste, não é, Márcia? Sim. Não é uma ação, uma reação, né, momentânea, mas é uma prática permanente de crença nos valores que fazem a justificativa da nossa existência. É uma lâmpada que nós precisamos levar sempre onde estivermos caminhando, né? Então, vamos caminhar com luz, vamos caminhar com fé, vamos caminhar com o Despertar Espírita, que hoje termina aqui, mas que volta sempre com novos assuntos, porque a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.